A gente está começando hoje e amanhã com as finais. 5 finais hoje, 5 aparelhos hoje, mais 5 amanhã. 3 no masculino, 2 no feminino, e a gente está começando, na verdade, já pegando a partir do primeiro aparelho, da primeira final por aparelho, essa prova que é a prova do solo masculina. Já tivemos um chileno se apresentando, Gonzalez, tivemos também o representante da Lituânia e agora Aurel Benovic, é o primeiro representante da casa. Você pode imaginar, já está percebendo a animação do público em Osijek, na arena da cidade, acompanhando o primeiro croata da primeira final. Daqui a pouco eu apresento o Henrique Mota, nosso comentarista, já atento aqui às primeiras participações também, para a gente fazer um resumão do que de melhor está acontecendo nessa primeira final, a final solo no masculino. Com direito a plaquinhas na torcida na arena de Osijek, Benovic, Aurel Benovic da Croácia é o terceiro a se apresentar. São 8 finalistas por aparelhos. A etapa de Osijek, o primeiro dia de finais, está começando com a gente o nosso especialista, ex-atleta, especialista experiente, sabe tudo de regra também, árbitro internacional, Henrique Mota. Tudo bem, Henrique? Bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que estão acompanhando mais essa etapa da Copa do Mundo de Ginástica. Começamos aí com a prova de solo, a participação do atleta da Croácia, uma ótima prova, competindo em casa, e fez aí uma apresentação com diversos elementos com grau de dificuldade alto, boas aterrissagens. O croata vai estar na briga aí por uma posição alta nessa final. Lembrando que hoje os 8 melhores atletas competem em cada aparelho, não valem mais as notas da classificatória, zera tudo, uma competição nova. Quem fizer a melhor prova hoje leva a medalha, independente do resultado do primeiro dia de competições. Você está vendo aqui na margem inferior, mais à direita do seu vídeo, ou da maneira como você nos esteja acompanhando da sua tela, Ginástica no Sport TV, a hashtag Ginástica no Sport TV, para você participar, se quiser, naturalmente também pelo Twitter. Mais uma vez a participação do representante da Croácia, um dos representantes da Croácia. O país começou com 8 ginastas na fase eliminatória. Já tivemos, portanto, a apresentação do Gonzalez do Chile, do Tivo Rogal da Lituânia e agora do Benovic. Ele teve ontem, o Henrique já explicou pra gente que as notas não são trazidas ou cumulativas das classificatórias, teve um 14.1 nas eliminatórias ontem. Ontem e anteontem a gente não teve nenhum dos atletas com pelo menos 15 pontos. E aí o pódio provisório, ninguém conseguiu furar, digamos assim, a barreira dos 15 pontos. Pódio, naturalmente, 2 ginastas se apresentaram, os 2 vão pro pódio obrigatoriamente. Por enquanto. Tivemos na semana passada a etapa na China, agora a etapa em Osijek, na Croácia, aliás, pela 11ª vez. É a 11ª edição dessa etapa da Copa do Mundo de Ginástica por aparelhos em Osijek. Um evento muito bem organizado, a gente pode ver por essa imagem, né, Henrique? Participação da galera, apresentação, a gente aqui, antes de entrar no ar, a gente estava acompanhando a Fórmula 1, a gente vê o resultado dele, por enquanto, na terceira colocação, com 13.767. Uma participação razoável para o ginasta da Croácia. Croácia é um país que ainda cresce muito nessa modalidade. A gente vê aí a torcida toda acompanhando. Cada vez mais a ginástica se torna popular na Croácia. As pessoas vão assistir as etapas de Copa do Mundo. E como você acabou de citar, Cláudio, muitos anos já se tornou uma competição tradicional. Hoje a etapa de Osijek é buscada por vários países da Europa e também outros países que estão próximos à região, para ter participação nessa etapa de Copa do Mundo e principalmente atletas bem jovens como esse. Esse daí que é o Christopher Mesaros, da Hungria. Já tem bronca aqui na hashtag. Guilherme disse, perdemos 2 atletas aqui no solo por causa dos comerciais. Calma, Guilherme. Agora a gente está ao vivo, em definitivo, até as 2 da tarde.
Esse, portanto, é o húngaro Messáros, o quarto dos 8 finalistas a se apresentar nessa primeira final, solo no masculino. Teve uma galera simpática ali, alguns curtindo, alguns fazendo sinal de positivo, like, pecando pela inexperiência. É isso, Henrique? 2 falhas ao longo da prova. Ele acabou caindo na primeira acrobacia. Ele inicia a prova com uma reversão, um duplo mortal para frente, mas aí ele não consegue terminar de pé. Vai ter ali 1 ponto a menos na sua nota de execução. E aí outro momento em que ele faz uma sequência e na aterrissagem coloca as 2 mãos no chão. Também outro momento em que ele perde 1 ponto. Então na nota de execução, devido às 2 quedas, ele já começa com 2 pontos a menos. Vai ficar na 4ª colocação até aqui. De todos os ginastas que competiram, foi o único que teve quedas e ainda 2 quedas. Está fora da disputa por medalhas. A gente acompanha as 5 finais desse primeiro dia com solo no masculino, solo, cavalo e paralelas, no feminino com salto e também com as assimétricas. Amanhã na segunda metade, a gente vai começar um pouco mais cedo, às 10 da manhã horário de Brasília. E depois de cada final a gente tem a respectiva e imediata cerimônia também de premiação. Lembrando que a gente não tem a participação de brasileiros, o resultado dele para a gente confirmar, 11.4, né? Ele faz 11.4. Pior resultado dos 4 resultados até aqui, só um ginasta acima de 14. O Gonzalez com 14.3 está na primeira colocação. Benovic Tivorogal com 13.7. Agora a gente está vendo Prokopev, primeiro russo a se apresentar. Ginasta russo executando diversos exercícios ali utilizados também no cavalo com alças. Uma prova de solo muito bem composta. Já vem agora para a última acrobacia. E olha, dos estrangeiros, quinto a se apresentar, quarto estrangeiro, já tivemos um croata também, aquele que teve uma reação mais favorável da galera. O pessoal curtiu pelo jeito, hein? É uma prova com alto grau de dificuldade, elementos bem realizados, uma técnica muito apurada. Os russos costumam ter uma técnica na prova de solo muito firme, com uma apresentação segura. Isso fica claro durante a execução dos exercícios. Aí a primeira sequência de 2 elementos conectados, cravada. Ele retorna com um duplo mortal, com 2 piruetas, um salto para trás na aterrissagem, mas uma boa passagem. Aí os giros em flare, um momento interessante da prova dele. Um ângulo também bem interessante, bem de perto, assim, com uma imagem mais aberta de cima. E a última sequência. Falou da Rússia veio um atual campeão mundial no ano passado, né? Arthur Dalaloyan, a Rússia é atual o time nesse ano de 2019 que vem fazendo as principais apresentações nas competições internacionais. Um time que vem se destacando muito, eles são atuais campeões mundiais na disputa no individual geral. Também conquistaram medalha de ouro no último campeonato europeu. Nesse momento a Rússia é o time a ser batido no mundo. O Japão tem um rival, à altura. Nesse momento, sim, terminaram na 3ª colocação no último campeonato mundial. O Japão foi batido pela Rússia. Então, China, Japão e Rússia, vem os 3 aí na ginástica masculina disputando as 3 primeiras posições. 14.3 é o resultado a ser superado, melhor até aqui do chileno. Aliás, em relação aos sul-americanos, o chileno Gonzalez e o time peruano também são os países do nosso continente representados nessa etapa de Osijek, Croácia, da Copa do Mundo de ginástica por aparelhos, ginástica artística. Esse é o primeiro aparelho, a primeira final, solo no masculino. Daqui a pouco a primeira prova feminina, prova do salto. Olha, depois dele, Dolgo Piat se apresentando, Terbovsek para fechar, Karneyenko. Pesado sobrenome, é britânico.
A gente tem em relação às notas, a de dificuldade, que tem uma pontuação somada, e a de execução, que vai no caminho inverso, que tem a pontuação diminuída, né? Essa matemática aí, pelo jeito, no caso dele, tá complicada, hein? Provavelmente ali a banca de arbitragem está debatendo algum dos exercícios que ele apresentou. Lembrando, como você acabou de explicar, a nota, né, vai ser composta pela nota de dificuldade mais a nota de execução do atleta. Nota de execução sai da nota 10, ele perde alguns pontos. Enquanto a nota de dificuldade, quanto mais exercícios difíceis, mais nota ele ganha. E o Russo fez bastante dificuldade com uma execução muito boa durante sua apresentação. Atualizando então, Henrique, ele 14.7, Gonzalez 14.3 e o Benovitch, o Tvorogal com 13.7, dividindo ali provisoriamente a terceira colocação. Tvorogal no desempate, na frente do Benovitch. A gente vai ver agora Dogo Piatti, ele é israelense, Israel também muito forte. Na última etapa, aliás, da Copa do Mundo, a Copa do Mundo é aquela etapa principal, maior, com mais importância, classificatória para as Olimpíadas. Shatilov, de Israel, ganhou essa prova na última etapa. Sim, a equipe de Israel costuma ser muito tradicional na prova de solo. Shatilov é um atleta medalhista mundial, assim como esse ginasta de Israel que se apresenta nesse momento, já foi vice-campeão mundial também nessa prova. Dois grandes nomes da ginástica. Elemento com altíssimo grau de dificuldade. O ginasta foi o líder nas classificatórias, avançou para essa final com uma nota próxima aos 15 pontos e vem fazendo uma apresentação para também conquistar a medalha de ouro hoje. Última acrobacia do ginasta. Temos aí a apresentação dos 8 finalistas do antepenúltimo, aquele que nas eliminatórias foi o melhor, bateu ali bem pertinho dos 15 pontos, Henrique. Aí o Russo ali observando a prova do atleta de Israel. Foi uma grande execução nesse momento, uma série com alto grau de dificuldade. Ele sai bem satisfeito porque realmente conseguiu hoje apresentar uma das melhores provas. Ontem, Henrique, desculpa, incrível. Foi o único com grau de dificuldade acima de 6. Todo mundo ali com 5 e pouquinho, 5.8. Ele quase bateu 7 no grau de dificuldade. Ele tem uma dificuldade durante essa prova. Repare os giros que ele executa conectados com outros elementos. Momentos em que ele faz 2 mortais com 2 piruetas de última acrobacia. Aí a gente vê um duplo mortal grupado com 2 piruetas. É um elemento de altíssimo grau de dificuldade e ele faz de última acrobacia. Além disso, no meio da prova, ele apresentou esse mesmo duplo mortal, só que para frente, com uma pirueta e meia, como nesse momento. Só exercícios com muitos mortais, muitos giros. Olha, um duplo mortal com tripla pirueta agrupado. Colocou muita dificuldade e para completar ainda teve uma boa execução. Sem dúvida a nota vai subir. Tem tudo aí, como no primeiro dia de competições, para assumir a liderança e mexer nessas 3 posições. Vai virar uma dança das cadeiras. Vai sim, ele foi o melhor nas eliminatórias. É o único, é o melhor por enquanto na final também. O único acima de 15.3 para ele. Depois Prokopev e Gonzalez. Faltam 2 para se apresentar. Agora vai ser o Terbo Viseco, esloveno. Dá tempo, então, da gente fazer mais um registro aqui das participações da galera chegando pela hashtag Ginástica no Sport TV, para não coincidir com a informação ali dos resultados que vem ficando aqui mais abaixo à direita. A gente jogou a hashtag lá para cima, ó. A nossa hashtag aqui fez uma pirueta, foi lá para cima. Leona, aliás, com gosto eclético aqui. A Leona tá com a gente no vôlei, no tênis, na ginástica também. Que apresentação intimidadora. Ela falava um pouquinho do Russo. Raquel, eu amo isso. Mariana Miller, uau, todos estão indo muito bem na Copa de Ginástica, etapa de Osijek na Croácia, com os comentários de Henrique Mota. Vamos nessa no primeiro dia de finais, ainda com a final do solo.
Fiz a última diagonal talvez um pouquinho torta, né? Ele que acaba de se apresentar da Eslovênia, Luka Terbovsek, entrou ali na janela como o último a se classificar para essa final. Será que melhora, Henrique, o resultado? O grau de dificuldade dele é muito mais baixo que os ginastas que competiram anteriormente. A gente viu acrobacias um pouco mais simples. A primeira foi uma boa execução, um duplo mortal com meio giro, cravado. Começou muito bem ali, o técnico ao fundo até aplaudiu o primeiro exercício dele. Aí uma sequência de dupla pirueta e mais uma pirueta para frente, também cravada. Um grau de dificuldade razoável. Aí o movimento estático. Ele faz uma subida à parada de mãos, em que ele tem que permanecer nessa posição. Aí a última acrobacia, uma dupla pirueta e meia. Ele tem uma falha de execução, ali ele sai um pouco da linha correta em que ele deveria estar executando o exercício. Esse foi o melhor momento da série, o duplo mortal com meio giro, cravado. Uma meia volta, um duplo mortal grupado para frente, um pequeno salto na aterrissagem também. A gente viu um grau de dificuldade médio. Algumas falhas de execução, como essa na aterrissagem, um pouco impreciso. Não é o suficiente para ele assumir a liderança. Vamos continuar tendo o atleta de Israel na primeira posição até aqui. Absoluto, né? Ele fez 13.9, está na quarta colocação. Aqueles acima de 14 vêm liderando. Pelo jeito, ainda mais que no sorteio, na apresentação para essa final com os 8 melhores, esses que estão por último, agora a gente está vendo Pavel Karneenko da Grã-Bretanha, não tiveram os melhores resultados na fase classificatória. Então é bem improvável, eu diria, que o resultado final mude. A gente tem nessa ordem Dolgopiat, Prokopev e Gonzalez como os 3 melhores. Fechando, portanto, essa primeira final do dia, etapa de Osijek, final por aparelhos da Copa do Mundo de Ginástica, Karneenko, o britânico. Última participação, portanto, ficou com o terceiro pior resultado nas classificatórias. É o último no sorteio, depois do sorteio a se apresentar. Fechando a primeira final do dia em Osijek, na Croácia, Karneenko do Reino Unido, britânico. Fecha, a gente vai confirmar o resultado para passar o primeiro pódio, a primeira cerimônia de premiação que a gente vai ter na sequência, Henrique. Pelo jeito, o israelense Dolgopiat não perde mais. Difícil tirar esse ouro do ginasta Dolgopiat. Ele fez uma prova com grau de dificuldade muito acima dos demais. Esse jovem britânico também passa bem no solo. Olha aí, uma sequência em duplo mortal com 2 piruetas. Ele ainda não atinge tanta altura como os demais ginastas. A gente vê ali acrobacias realizadas com um pouco menos de amplitude. Mas uma prova que tem um grau suficiente para alcançar uma final, estar entre os 8 melhores nesse evento. A saída em 1, 2, 3 piruetas. 2 passos na aterrissagem. A sequência em dupla pirueta e meia, seguida de um mortal com uma pirueta para frente. Limite para entrar no pódio, que a gente sabe que para ele, no caso dele, é complicado, é 14.3. O resultado do Gonzalez. Gonzalez é um ginasta finalista olímpico, já ficou em 4º lugar nos Jogos Olímpicos na prova de solo, é um grande especialista nesse aparelho. Os 3 primeiros colocados são realmente ginastas especialistas na prova de solo.
enquanto o ginasta britânico, que se apresentou, compete também nos demais aparelhos, compete em todas as suas provas. Fez 13.8, 0.05, melhor que o resultado anterior dele, então pode estar confirmado, mas aqui à direita. Dolgopiat, 15.3, medalha de prata, Prokopev, da Rússia, 14.7, com 14.3, com um ponto para o primeiro colocado, Tomás Gonzalez, do Chile. Resultado oficial a gente vai confirmar já para você. Em 5 minutinhos, até 10 minutinhos no máximo, a gente deve ter a cerimônia de premiação, de acordo com a programação inicial do evento divulgada há alguns dias. Pelo jeito, essa programação está sendo criteriosa e respeitosamente aplicada. A gente tem então o Dolgopiat, depois Prokopev Gonzalez, sequência com Terbovsek, Karneyenko, Tvorogal, Benovic e Messaros, o jovem húngaro que caiu 2 vezes por isso. Excepcionalmente ao vivo também no ge.com a partir de 9 da manhã. Pré-corrida e pós com pódio ge.com a partir das 9, corrida em horário alternativo na TV, às 2h10 da tarde, hora Brasília, no Sport TV 2. Então a gente está vendo com os comentários do Henrique, essa prova que a gente acabou perdendo, 2, na verdade, apresentações a gente perdeu, a gente dá um destaque especial a mais agora para o chileno, que entrou no pódio, Henrique. É uma participação, olha, com elementos bem executados, um duplo mortal para frente, uma sequência também de mortais para trás aí. O duplo mortal com 2 piruetas, um grau de dificuldade muito mais alto também, assim como o ginasta da Rússia e de Israel. Aí o Cristo invertido, a parada de mãos com os braços abertos. Ele também precisa permanecer por 2 segundos nessa posição. Um detalhe muito interessante do Tomás Gonzalez, ele é ginasta há muitos anos no Chile, a figura mais conhecida da ginástica do Chile. Além disso, ele é o presidente da Confederação do Chile de Ginástica. Opa! Ele hoje atua, tem um grande ginásio dele próprio, em que ele treina. Então é um super nome na ginástica chilena. Ele é